podemos desenvolver habilidades de enfrentamento saudáveis para lidar com o estresse cotidiano? Vamos lá. Quando a gente fala de estresse, a gente precisa entender que nem todo estresse é ruim, né? Nós temos um modelo na psicologia que chama modelo quadrifásico do estresse, que foi construído por uma doutora que chama Lipp, né? Nesse modelo ela vai falar de um estresse benéfico, que é o estresse. Essa é a coisa que tirou a gente das cavernas, é o que nos acorda, o que nos potencializa. Mas ela vai trazer um olhar de que, a partir do momento em que eu vivo uma resistência muito grande, eu vou viver uma quase exaustão, e aí eu começo a causar perdas, processos danosos, pela exposição aí aos hormônios como cortisol. A gente vai ter compensações que podem desembocar no comer, podem desembocar nas compulsões, né? São processos. A gente precisa entender isso, que a gente está lidando com o estresse. Não existe não lidar com o estresse. Você tem os teus modelos de enfrentamento de estresse. A questão é reconhecer esses modelos, transformar esses modelos, adaptar eles. Essa é a chave. Essa é a sacada. Veja bem, quando eu compreendo que não tem como fugir do enfrentamento, quando eu compreendo que eu tenho as minhas estratégias, que elas estão acontecendo de forma automática, eu compreendo o processo de enfrentamento e do estresse cotidiano. Porque, veja bem, nós somos seres que temos uma bagagem cognitiva, e desde Pavlov foi um cara muito louco, ele fazia uns experimentos muito doidos assim. Mas basicamente o Pavlov ele estava estudando a salivação de cachorros, ele botava um tubete dentro da glândula salivar do cachorro e ele media a salivação. Aí um dia ele percebeu que só de escutar os passinhos do tratador os cachorros já salivavam, enchiam o tubo de saliva. O Pavlov ganhou um Nobel por mostrar que um reflexo orgânico pode ser condicionado. Pois essa ideia é tão simples, todo mundo devia ter isso e estudar isso inclusive na escola. O Pavlov mostrou que a partir do momento em que eu tenho um condicionamento das minhas funções orgânicas, qualquer glândula do teu corpo, qualquer sensor do teu corpo pode ser condicionado. Isso significa que a gente está sofrendo condicionamento o tempo todo. E que respostas de enfrentamento, que podem ser mais agressivas, ou mais passivo-agressivas, ou até mesmo a gente vai dividir em dois grupos, de luta, de fuga, e tem uma terceira que a gente chama de a paralisia, que a gente consegue entender quando estuda o sistema límbico. E aí está a resposta. Estudando, cara. Para desenvolver novas habilidades, a gente precisa estudar. Tem que estudar cérebro, tem que saber como que o cérebro funciona, tem que saber como que o cérebro ele trabalha, como que o cérebro funciona sob pressão, para poder desenvolver estratégia. Tá aí a resposta, Felipe, essa é a resposta. Para desenvolver habilidade, a gente precisa estudar cérebro. Tem que entender, cara, tem que mergulhar nesse mundo da mente, porque o universo tá aí, livre, acessível, gratuito. Então o Pavlov mostrou pra gente que esses reflexos podem ser condicionados. Depois veio o cara que ampliou ainda mais esse olhar do Pavlov, que é um cara chamado Bruce Skinner. O Skinner mostrou que não só uma glândula pode ser condicionada, mas a cognição. O Skinner tinha uns estudos com ratos em laboratórios, então eles condicionavam os ratos a ter determinado tipo de comportamento. Né? O ratinho estava lá na gaiolinha, pressionava uma barra, caía a comidinha. Eles criaram o ciclo de condicionamento. Basicamente, o Pavlov diz assim, a gente é fruto de um ambiente, a gente está o tempo todo respondendo. E o Skinner veio, não, a gente também pensa nas expectativas do futuro. Então, para entender hábito, desenvolver hábito, a gente precisa entender quais são os nossos objetivos a médio e longo prazo. A gente precisa entender esse background orgânico, esse cérebro. E a gente precisa entender também os impactos, a gente chama de análise ecológica, né? O impacto de um sistema sobre o outro, por exemplo, o sistema trabalho. Qual é o impacto da minha saúde global? Aonde estão os fatores de estresse nesse ambiente? Porque eu tenho que lembrar que eu interpreto o ambiente. Por exemplo, para mim é extremamente prazeroso falar. Para outras pessoas pode ser extremamente aterrorizante.
Para mim é extremamente desgastante fazer o trabalho burocrático mecânico. Para outras pessoas é extremamente prazeroso. E essa análise ela tem que ser personalizada, Felipe. Então essa é a minha resposta. Para desenvolver habilidades, a gente precisa se permitir desenvolver habilidades, tem que aprender um pouco sobre cérebro, tem que entender como a gente funciona, tem que fazer uma análise boa do seu ambiente e principalmente ser acompanhado. Porque desenvolver hábito é foda, irmão. Desculpa o palavreado para quem chegou agora. É difícil. Mudar hábito disfuncional, então, é mais difícil ainda. Porque, veja bem, essas máquinas poderosas, sistema límbico que está dentro do nosso cérebro, que é o sistema de luta ou fuga, os nossos reflexos orgânicos que mexem com toda a nossa fisiologia, como o estômago, a parte... Tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas em cima dos rins nós temos glândulas que chamam glândulas suprarrenais. Essas glândulas são as glândulas do estresse, cara. Pode ver, tem pessoas que às vezes surtam, piram. Já vi gente que surtou, teve um estresse enorme e tem uma falência renal, cara. É muito louco isso. Tudo isso tá condicionado e recondicionado, sendo programado o tempo todo. Então é preciso fazer boas avaliações, ter por perto bons modelos, de repente modelar certas questões. Beleza? Espero ter respondido. E eu quero finalizar essa live agora falando sobre uma coisa que eu vim me especializando, vim me encantando, desencantando, me aproximando, afastando, e atualmente, mais do que nunca, vivi assim, um processo de encantamento. O que acontece? Eu estou falando do coaching. O coaching que foi tratado agora no ano de 2018 como uma prática compatível aí com os profissionais da psicologia. O que acontece? Um processo estruturado para você trabalhar o seu futuro. As tuas habilidades, as tuas competências. É um processo de aprendizagem estruturado para pensar o teu caminho daqui para frente. Um pouco diferente do processo psicoterapêutico, a gente vai avançando nas camadas da personalidade, a gente vai trabalhando o histórico familiar, a gente está falando de um processo organizado, estruturado, ferramentas que visam aí atingir o objetivo. Por que eu me desencantei? Porque eu vivi um processo de inserção dentro de um ambiente de políticas públicas, né, onde as demandas eram diferentes. Né? A gente tem um público que não anseia por desenvolver habilidades. A gente tem um público que vive o básico, o existencial. E aí eu virei uma chave na minha cabeça, né? Que é a seguinte: independente da situação de vida do ser humano, o processo de mudança segue os mesmos padrões. Isso é arriscado a gente afirmar. É importante a gente pensar que tem toda uma bagagem por trás para poder sustentar isso. Mas assim, quando as pessoas vivem um processo de pobreza e miséria, certas funções psicológicas são abaladas. Isso a gente sabe hoje. Significa dizer que a pobreza, ela enlouquece. Ela deforma a personalidade humana. A pressão exercida no ambiente social é tão grande que ela pode causar estados de desamparo. Mas pessoas que vivem em ambientes extremamente fartos, mas que estão distantes daquilo que a gente chama de esperança, também podem vivenciar os mesmos processos de paralisia, de perda de sentido, enfim. Então, a gente precisa pensar capacidade humana versus ambiente. Né? A gente precisa fazer o que a gente chama de análise ecológica. Eu gosto muito dessa concepção de ecologia, porque ecologia não é salvar o planeta e combater a poluição. Tá? Isso é ativismo. Ecologia significa o estudo de um sistema impactando o outro. Então a gente tem sistema trabalho, sistema de crenças, a gente tem vários sistemas que compõem a vida humana, interagem o tempo todo. E eventualmente alguns podem ser modificados a fim de atingir o melhor, condição de qualidade de vida, bem-estar social, bem-estar no trabalho, relacional. Então assim, são várias análises que um processo terapêutico permitem.
né? E isso tudo não é simples, não é fácil, são coisas que a gente precisa de tempo, tal qual uma academia. A gente não constitui um sujeito saudável de uma hora para outra.